tem muito assunto para a gente tratar e se você quiser, se você tiver interesse, está na dúvida sobre uma Smart TV, aproveita aqui nosso perfil no TikTok e já manda a sua dúvida, porque ao longo dessa transmissão vamos receber aqui neste tablet as perguntas e o que der a gente vai respondendo, certo, Yuri? É isso aí. Então mandem. E a gente então já vamos começar com rodada de perguntas. E assim, você que durante muito tempo acompanha essa indústria de eletrônicos, o que você considera como Smart TV? Para quem ainda tem TV de tubo e está pensando, mas do que exatamente eles estão falando? Então, como é que a gente define Smart TV? Então, eu acho importante falar que Smart TV, pelo próprio nome, é TV inteligente. Então, ela vai entregar não só conexão à internet, mas ela também tem que dar acesso aos principais aplicativos de streaming, por exemplo, hoje em dia. E não só isso também, né? Conexão com alguns aplicativos de redes sociais, por exemplo, e, enfim, diversas outras questões que Smart TVs trazem. Eu acho que um fator principal é você pensar na usabilidade dela. Tem muita TV por aí que é Smart, por exemplo, mas ela não tem um sistema operacional, como é que eu posso dizer, confortável para se usar, entende? Então é importante você procurar os aplicativos que você gosta numa Smart TV, por exemplo, pensar na conectividade dela, qualidade de internet em casa também é importante, e, enfim, diversas outras coisas. Para quem está, inclusive, já teve Smart TV de outras gerações, eu tenho como exemplo a TV da casa da minha mãe, que é uma Smart TV, grande, inclusive, eu acho que tem umas 55 polegadas, mas é um sistema tão velho que você tenta abrir os streamings e fica lá, gira, é mais fácil você arrumar depois uma TV Box, um negócio assim da vida, sabe? Exatamente. Porque ela está muito antiga. E eu acredito que muitas pessoas já estejam passando por isso. Tiveram a primeira Smart TV e não sabem o que tem de novo agora. E por isso que a gente também tem essa live. Para quem já tem uma, está pensando em trocar. Então, definida a Smart TV, conectividade, sistema inteligente, com isso a gente já elimina muitas TVs analógicas ainda que tem por aí. O outro ponto que eu tenho é em relação aos perfis de uso. Porque, tem gente que vai usar a TV para assistir filme, série, streaming, enfim, conteúdo. Tem gente que é gamer, vai querer uma TV para usar com... quer usar com videogame. Tem gente que não sabe o que quer, então aquela do custo-benefício com certeza vai ser mais interessante. Então, se desse pra gente traçar aí uns perfis de uso para determinados tipos de Smart TV, o que você colocaria? Então, eu acho que você tem que pensar, né? Pensar o uso da TV não só para o que você vai usar, se você vai jogar ou assistir filmes ou assistir conteúdos em si, mas também a situação. Você quer assistir o filme com a maior qualidade possível, numa sala de estar, com muita gente, você tem que prestar atenção em determinadas tecnologias. Você quer uma TV para jogar especificamente, ela não precisa ser muito grande, não precisa ter, enfim, super requisitos de imagem, mas ela precisa de algumas especificações legais para jogos. E aí eu posso citar a taxa de atualização, por exemplo, presença de HDR, que é um padrão importante para poder melhorar a qualidade de imagem. E também você tem que prestar atenção na conectividade, assim, para jogos hoje em dia, principalmente quem tem consoles de nova geração, tá, gente? É super importante você ter o HDMI 2.1 para tirar o máximo de proveito. Então, uma TV 4K com HDMI 2.1, por exemplo, vai ser muito boa para jogos, se tiver uma taxa de atualização legal na tela. E também aqui, um parênteses, é importante investir num bom cabo HDMI, né? Sim. Eu tô usando em casa, tudo bem que não na TV, mas um cabo HDMI do meu computador pro meu monitor e é uma porcaria, e fica o tempo todo piscando. Não façam isso, né? Invistam no sistema completo para ter a melhor experiência possível. Exatamente. Com relação à TV, principalmente, assim, você tem que ter o cabo HDMI, por exemplo, ele tem diversos padrões já por um tempo. E é bom comprar um cabo atual, um cabo que seja novo, que você consiga usar ali especificamente para isso. Normalmente, se tem consoles de nova geração, ele já vem com cabo HDMI atualizado. Então, assim, aquele padrão ali já facilita bastante. É isso. E aí, quando a gente pensa, então, no tamanho da TV? Porque eu acho que a primeira coisa que as pessoas observam é qual é o tamanho da TV. Primeiro, assim, ter certeza de que ela é fininha e de que está num design maneiro. Exatamente. Mas, passada essa primeira etapa, as pessoas já vão pesquisar tamanho. E eu tenho até aqui já pra gente falar a questão de distância e tal. Mas, primeiro, quais são os tamanhos mais comuns?
32 polegadas? Então, começa nisso? Para uma Smart TV? Menos que 32 não dá, né? É muito difícil, assim. No mercado, você vai encontrar Smart TV de 32 polegadas, inclusive tem alguns modelos de marcas como LG, por exemplo, Samsung. Você encontra TVs Smart com 32 polegadas, normalmente com resolução Full HD. Já 4K, a partir de 43 você consegue encontrar. E 8K, o ideal é acima de 65, 75. Porque assim, gente, essa questão da resolução vai fazer muita diferença. A gente vai falar melhor sobre isso aí mais pro final. Mas eu acho importante ressaltar que um 4K ele tá no padrão hoje em dia, entendeu? É a tecnologia do momento, que é atual, ela vai durar um tempo ainda. E para uma TV 4K não vale a pena você ter uma tela muito grande, por exemplo, como no 8K. No 8K vale muito mais a pena você ter a tela grande. E você tem que prestar atenção também com relação ao espaço que você tem na sua casa e também o espaço entre você e a TV, entendeu? Não adianta nada você comprar uma TV enorme e você ficar com um sofá a poucos metros de TV, a poucos metros. 1 metro da TV, por exemplo, uma TV de 65 polegadas, você vai ficar com dor de cabeça. Vai dar torcicolo, vai dar dor de cabeça, o seu olho vai ficar assim, dando volta, dando pirueta. E é por isso também que a gente calcula as distâncias, né? E isso é excelente para você que está na dúvida sobre onde vou colocar minha TV, qual o tamanho dela e tal. Então, pelo formato da sua sala e da distância do sofá até a parede da TV, você já tem uma ideia do máximo que é possível de ter ali. Por exemplo, 32 polegadas. O mínimo de espaço é de 1,20 m. Menos do que isso, não adianta. Você não vai ter um excelente aproveitamento. 40 polegadas, o mínimo é 1,5 m. E assim vai subindo. Ó, 50 polegadas, 1,90 m. 60 polegadas, 2,20 m. E 70 polegadas, 2,5 m. Eu acho que na minha sala, uma de 70 polegadas fica impossível, considerando sofá e tal. Então, pelo menos você já sabe, tem uma ideia do máximo que poderia ser, né? Sei lá, para quem tem uma sala maior, dá para pensar naquelas ultra TVs que a gente vê em feira como CS. Exatamente, exatamente. E eu, por experiência própria, eu cheguei a testar uma TV uma vez de 65 polegadas. E, assim, o impacto foi direto, né? Era muita coisa. A distância que eu tinha não era tão grande e, assim, fez diferença. Para aquele tamanho ali, o ideal seria 55 polegadas. Então, eu acho interessante pegar essas medidas e também medir o espaço que você tem, o rack que você tem, por exemplo, na sala, ou o espaço que você pretende botar ela na parede. São fatores importantes para você pensar em relação a tamanho. Para não ter depois aquela impressão, tipo quando você vai para o cinema e aí fica muito na frente, aí você fica assim, né, assistindo a tela, não vê um dos cantos e tal. Outras dicas televisão sempre na linha dos olhos ou um pouquinho acima. E nessas horas, o ideal é você, inclusive, dar uma inclinadinha nela. Tem uns suportes, né, que você coloca na parede e tal, então isso já ajuda. E jamais abaixo da linha dos olhos. Isso também é uma dica interessante. E uma coisa que eu queria te perguntar, quem mandou foi Oli Vinícius. TV de tela curva, é confiável? Então, confiável é. O que a gente não tem visto mais tantos lançamentos de TV de tela curva. O que a gente vê é mais monitor, né? Morre inesquecível. Morre inesquecível. Assim, ainda existem TVs de tela curva, elas são interessantes, a proposta é de maior imersão, então, por exemplo, se você joga, isso é ótimo para jogar, justamente por isso que as empresas têm apostado em monitores com tela curva, porque faz muito mais sentido para quem quer essa imersão máxima, né? Agora, uma TV grande com a tela curva para você assistir um filme com os amigos, por exemplo, seria muito legal. Mas é o que eu falei, assim, as TVs mais recentes, elas estão chegando com a tela padrão. Até porque na tela curva você tem que ficar ali meio que no centro, né? Se você está dividindo o sofá com alguém ou com muitas pessoas, sei lá, talvez 2 pessoas ainda fique ok. Mas para mais gente, você já fica meio deslocado, aí vê uma ponta, enfim, é complicado. Por isso que tá, inclusive, saindo de cena a TV de tela curva. Outra coisa que eu tenho para perguntar para você é sobre conexão Ethernet. A gente é ideal priorizar o Wi-Fi ou cabo Ethernet, conexão cabeada, enfim. Então, assim, a conexão por cabo ela é sempre mais estável, né? Esse é o padrão. Porque o Wi-Fi, a gente fala sobre isso, inclusive, no Tech Tudo bastante, tem diversos inimigos aí comuns do dia a dia. Que vai desde o controle remoto até o micro-ondas, ou o espelho, ou, sei lá, a água do banheiro. Então, assim, você ter um cabo Ethernet ligando qualquer dispositivo que for diretamente ao seu roteador
a qualidade da conexão vai ser melhor. Mas no caso da TV, ou para quem tem mais TVs em casa, isso pode ficar bastante difícil. Nem sempre a gente vai deixar o roteador do lado da TV, por exemplo. Ou o cabo vai ter que atravessar a sala e você vai ter que fazer um esquema. Enfim, a gente fica feião também, né? Fica feio. Então, assim, o Wi-Fi, principalmente hoje em dia, com um padrão de 5 GHz, eu acho que seria o mais ideal para essas TVs Smart, entendeu? Porque você consegue garantir uma conexão direta, você cria uma rede de 5 GHz, por exemplo, com um roteador que funciona das duas formas, né? 2.4 e 5, é uma coisa mais técnica, assim, falando. Mas você cria uma conexão mais estável e para a TV, para o videogame, por exemplo, ou para um computador onde você precisa de maior quantidade, maior velocidade de conexão, o 5 GHz sustenta. Entendeu? Maravilha. Então, acho que hoje em dia é isso. Se você quer conectar a sua TV, você tem que ter um roteador com conexão de 5 GHz de qualidade, ou um 2.4, se a TV estiver distante, vai funcionar. E também é bom não ter espelho próximo, né? Sim, importante. Questões de física, sinal do Wi-Fi, se tiver o espelho próximo, pode dar lá, dar uma quedinha no sinal, enfim, não é o cenário ideal. Vamos lá, vamos seguir aqui nas nossas dúvidas e na nossa pauta, porque a gente acaba sempre esbarrando, quando pesquisa sobre Smart TV, sobre o tipo da tela. Existem muitas opções aí no mercado. Quando a gente diz tela, é o painel, né? Aquela chapa, sei lá como é que fala, mas onde ficam os pixels e onde por trás ocorre a iluminação. Então, são muitas as possibilidades. Eu tenho aqui anotado LCD, LED, QLED, NanoCell, OLED, Mini LED... sopa de letrinhas. Yuri, descomplica pra gente, por favor. Então, gente, eu acho que hoje dá pra gente falar que o padrão, né? O padrão há um tempo já é o de LED. Os LEDs, eles têm um backlight, né? Que no caso é um painel atrás do painel de LEDs que ilumina e reproduz a imagem a partir disso. Então, as empresas criaram diversas tecnologias aí para fazer essa iluminação de uma forma otimizada, vamos dizer assim. A gente ouve falar por aí QLED e OLED. O que é QLED e o que é OLED? A QLED segue o padrão do LED com um backlight, só que tem pontos quânticos que melhoram a qualidade da imagem. A QLED, no caso, é um padrão que, por exemplo, TCL e Samsung usam bastante. E aí a gente pode falar do OLED, que se assemelha a celular, tá? Você sabe bem. É verdade. Então, o OLED usa LEDs orgânicos, né? Que, no caso, eles prometem uma imagem muito melhor. Assim, a assertividade é muito alta, porque eles têm uma iluminação própria. Isso faz bastante diferença na hora de exibir, por exemplo, uma cena escura, né? Eu fico imaginando uma cena que eu lembro, por exemplo, Homem-Aranha, o primeiro, lá do Tobey Maguire, antigo. Faz tempo. Faz tempo. Se você assistir isso numa TV OLED, você vai perceber a diferença. Não vão sobrar tantas luzes numa cena escura, por exemplo, Nova York de noite. Você vai conseguir enxergar aqueles pontos mais profundos de uma forma melhor numa TV OLED, por exemplo. Mas aí as QLED usam tecnologias que tentam mitigar esse problema. É interessante você falar isso dos pontos escuros e até toda essa questão do contraste, né? Iluminação e contraste na indústria, o que a gente vê são muitas possibilidades, muitos tipos de painel, porque Hollywood utiliza muito essas cenas escuras, porque na hora que você está, né, a equipe do filme está montando efeitos especiais, é muito mais fácil criar um efeito que engane as pessoas quando está mais escuro, porque quando começa a iluminar e de vez em quando surge na internet, né, esses vídeos em que eles fazem a comparação, quando você estoura a imagem, deixa ela super exposta, na realidade o efeito nem engana tanto assim. Então por isso que o nível de preto, esse detalhe do preto profundo e tal, isso é tão interessante. Mas aqui do ponto de vista prático, então, a pessoa está lá pesquisando, comprar uma Smart TV. LCD. Em 2022, melhor evitar. Gente, assim, eu acho que o padrão hoje em dia é de LED para cima. Você pegar um LED, uma QLED ou uma OLED, vai valer mais a pena. Claro, o OLED e QLED são os padrões mais atuais. As marcas têm linhas intermediárias, né, que posso citar duas aqui, NanoCell da LG e Cristal UHD da Samsung, que são linhas bem legais, elas são padrão LED, né? Elas têm o backlight, tem os LEDs tradicionais ali para poder gerar a imagem. E, enfim, elas entregam uma qualidade bem interessante. Já tive a oportunidade de testar a TV das duas linhas, são opções interessantes para quem quer, por exemplo, pegar uma TV 4K intermediária para assistir o Brasil na Copa. Inclusive, eu queria dar o meu depoimento. Eu tenho uma LCD em casa, ela já tem alguns anos e tá
uma porcaria hoje em dia. Porque quando você tem cenas... É engraçado que é nas cenas mais iluminadas. Quanto mais iluminada é a cena, mais fica evidente os cristais, sei lá, enfim, parecem umas lâmpadas atrás, né? Nesse back... Como é que é back? Backlighting. Esse backlighting atrás, isso fica muito evidente, como se tivesse umas moedinhas ali iluminando. Muito ruim. E também vira e mexe dá problema com o Wi-Fi. Tanto que eu desisti de usar o Wi-Fi. Eu, inclusive, vou usar essa live para comprar minha próxima TV, né? Porque tá difícil. Importante, vai dar uma checada depois. Então, não compre LCD, diga. Não, então, eu ia falar sobre essa questão das luzes atrás, eu citei aí, tem os padrões que ainda usam, o LED ainda é muito constante. Então, uma tecnologia que o pessoal tem falado bastante é a mini LED. Ah, verdade. Eles diminuíram o tamanho dos LEDs, várias marcas estão usando essa tecnologia hoje, diminuíram o tamanho do LED para aumentar a assertividade na luz, né? Na questão da iluminação. Então, justamente, esse ponto que você citou aí das LCD, que ficam aparecendo as luzes atrás, a ideia é diminuir isso sem gastar tanto na hora de produzir uma TV como no padrão OLED, que é mais caro. Exatamente, que é muito mais caro. A gente tem até o exemplo de que o iPad, hoje em dia, tem algumas versões que são construídas em mini LED, porque não chega a ser um OLED, mas já melhora bastante. Então... Nota de corte ou LCD? Se possível, não tenha. E na sequência a gente coloca o quê? O que é LED Acho que o LED é um padrão intermediário que vai ser legal, preço interessante, não chega a ser top de linha, entendeu? Então, assim, dá para encontrar umas TVs com preços ok. Acima do LED. Acima do LED, que é LED nanocell. E o OLED mais acima, que é um padrão um pouco mais caro, tem uma qualidade de imagem muito boa. E, enfim, é um padrão que está mais alto também. Para você que investiu em Bitcoin, está aí ganhando horrores em Bitcoin. Não agora, que agora caiu, mas para você que está com a grana, podendo investir para ver o Brasil na Copa, OLED, então, é o melhor. E aí a gente está falando de TV de 15, 20, 30 mil reais, né? Então, as OLED, acho que dá para encontrar um pouco abaixo, talvez mais 10K, eu acho que seria o padrão para uma OLED. 10 mil reais. Abaixo, 8, talvez alguma coisa de 2 anos atrás. Acho que ainda vale a pena se você procurar. E só para confirmar aqui contigo, NanoCell e QLED, as duas têm os tais dos nanocristais que valorizam a imagem, né? Então, tem questão do brilho e do contraste. No caso da QLED é o padrão de uso de pontos quânticos, né? Que, enfim, não só a Samsung e TCL, mas tem outras marcas também que usam esse padrão. E a NanoCell é uma tecnologia que a LG usa, no caso, e usa esses nanocristais no painel de LED, entendeu? Então, a proposta é justamente otimizar a qualidade de imagem sem ter o gasto de um OLED. O que a gente percebe é que ocorrem algumas evoluções e aí existem alguns padrões do mercado e em cima disso as próprias fabricantes vão colocando os nomes comerciais das coisas. Exatamente. Então vale você se ligar, porque às vezes, tá falando que tem tal tecnologia, às vezes é a mesma que a outra tem, só que com outro nome comercial, ou talvez alguma proposta ali diferente. É bom ficar de olho nisso. Exatamente. Falamos do painel, falamos do tamanho, já respondemos dúvida. Aliás, tem outra dúvida aqui para você. Quem mandou foi a Ellen, tá com a gente aqui nessa transmissão no TikTok. Ela pergunta, comprar uma televisão de 32 polegadas é uma boa opção? É confiável? Depende muito do uso. Se for para um quarto, por exemplo, um espaço menor... Cozinha. Assim, se for para esse tipo de uso no quarto, para você assistir um filme, uma novela no final do dia, ou até mesmo jogar alguma coisa, é bom. Assim, para sala, para maior qualidade de imagem e tudo mais, eu acho que vai ser muito difícil você entregar o máximo com uma TV de 32 polegadas. Até porque as tecnologias disponíveis para TVs menores não são das mais recentes. Né? E outra coisa, tinha uma amiga minha pesquisando sobre isso e ela encontrou TV de 32 polegadas, supostamente Smart TV, mas tinha 720 pixels de resolução. Aí não dá, né? É Full HD pra cima. É Full HD pra cima e eu diria que assim, você quer uma TV boa hoje que dure bastante tempo, acho que 4K já dá para começar a ver, porque com relação a preço, uma TV Full HD muito grande, por exemplo, já não vale muito mais a pena. Isso é verdade. Então vale a pena, se você tiver pensando numa TV maior para sua sala, por exemplo, que dure bastante tempo, dá uma olhadinha em TVs 4K, mesmo que sejam intermediárias, elas vão durar muito mais que uma TV Full HD. Vão entregar muito mais. Inclusive, você falou de 4K, a gente vai falar de 4K já, 4K e 8K, então fiquem ligados nisso. Agora, vamos falar sobre os recursos? Vamos.
Falamos de painel, falamos de tamanho, falamos de distância. Primeira coisa de tudo, lojas de aplicativos. Os sistemas, todos eles têm lojas de aplicativos? Encontra todas as plataformas? Então, eu acho que hoje esse é um dos pontos mais importantes de Smart TV. Porque às vezes você compra uma TV, tá lá dizendo que é Smart. Isso acontece muito com TV de 32 polegadas, por exemplo. E aí chega no final das contas e o sistema é um sistema que ninguém conhece, é um sistema muito básico que entrega alguns aplicativos, os principais, por exemplo, Netflix, Globoplay, às vezes nem isso. E você não consegue ter uma experiência completa, entendeu? Então, assim, vale a pena pensar nos principais sistemas que tem no mercado. Eu acho que dá para pontuar 3, que são o Tizen, que é utilizado pela Samsung, o WebOS da LG e o Google TV ou o Android TV, que a TCL, por exemplo, usa bastante. A Sony também usava, a Sony saiu do mercado brasileiro recentemente. Mas, assim, eu acho que são os principais sistemas que a gente tem hoje no mercado e que entregam boa qualidade boa oferta de aplicativos. Dá para falar também do Roku. Roku TV também tem uma entrega legal. Tem alguns modelos de TV, inclusive o Roku TV, ele chega a TVs menores, né, de 32, 38 polegadas. Então dá para você encontrar alguns modelos de Philco. Philco lançou recentemente, eu fiquei com essa na cabeça. Mas enfim, o Roku TV tá aí, também é uma opção interessante. Nos Estados Unidos eles são bem grandes. Bombam, né? Então assim, vale a pena procurar. Esses 4, acho que são os principais para você prestar atenção na hora de procurar. E é interessante observar também a geração ou o ano da Smart TV, Sim. Porque muitas vezes, uma TV de 2021 tá com preço legal. Pode ser uma compra interessante. Você não precisa... Às vezes é melhor uma intermediária do ano passado... uma intermediária do ano passado do que uma que seria piorzinha, só que desse ano, né? Sim, Pelo menos no mundo dos celulares, que eu acompanho com mais frequência, às vezes é isso. O intermediário do ano passado vale mais do que um básico desse ano. Exatamente. Eu acho que isso mesmo funciona com TV, ainda mais falando de sistema operacional. Porque, assim, no final das contas, você vai usar a TV, além do sistema, tem que ter um processador X para conseguir gerar aquilo de uma forma ok. E tem muita TV por aí no mercado que é intermediária, é recente, mas na hora de você usar, o sistema é lento, a oferta de aplicativos é baixa. E aí, no final das contas, você vai precisar, em algum momento, se você sentir essa necessidade, comprar um TV Box ou um dongle como o Chromecast para você conseguir usar a sua TV de uma forma melhor. Porque aí a Smart TV fica tudo menos Smart, né? Quando Exatamente. Você vai perdendo. E, inclusive, isso do processador é algo também interessante de se observar, porque vira e mexe, você tem lá, compra a TV, aí dali a um tempo os aplicativos vão ficando pesados e é uma TV mais antiga, de algumas gerações passadas, aí você... É bom ter aquela sensação de apertar no controle remoto e rapidamente já abrir, né, a interface de Netflix, Amazon, etc, etc. E não é isso que acontece, fica lá girando. Não é que o aplicativo parou de funcionar, mas está bem mais devagar, né? Exatamente. E aí essa é uma questão muito ruim de usabilidade, né? Você tem que prestar atenção nisso na hora de comprar, principalmente comprando esse ano para você usar, porque a TV não é um bem que você vai abandonar daqui a 2 anos, né? Uma coisa que vai durar. Você vai usar a TV por pelo menos 5 anos ou mais. Vamos seguir aqui, recursos e vantagens de conectividade, outras possibilidades, AirPlay e outros protocolos de mirroring, para você mandar do celular para Smart TV. É legal ter, né? Isso é legal. Isso é essencial. É essencial, eu diria que hoje é essencial. 2022, né? Hoje é essencial. Você nem sempre vai estar com o controle na mão, você nem sempre vai, enfim, digitar no controle as coisas. Então você pega o seu celular, você abre o seu YouTube e você transmite para a TV. Via Chromecast, por exemplo. Você tem um iPhone, você transmite para a TV via AirPlay. E tem outra também, às vezes não tem o aplicativo daquela plataforma específica na sua TV, na sua Smart TV, Sim. mas você tem o aplicativo no celular e consegue jogar a imagem. Então tem essa possibilidade. Tem essas possibilidades. Numa Google TV, por exemplo, você tem o Chromecast embutido, né? O Chromecast é aquele aparelhinho que você normalmente bota numa TV que não é Smart para ela virar Smart. Você já tem ele nessa TV e você consegue simplesmente transmitir o conteúdo que for, independente se tem ou não o aplicativo baixado ali na TV. Outro ponto aqui é dos HDMIs. Quantos HDMIs nós queremos numa Smart TV? Então, hoje eu diria que você tendo um console e um box, por exemplo, não um TV box, né, mas um box de TV a cabo, por exemplo. O decodificador. Decodificador, isso. Você já tem alfabetizado em inglês. Esqueci. Você já está usando 2 HDMIs. Então, acho que assim, TVs hoje intermediárias para cima já trazem 4 HDMIs por padrão.
Mais que isso, raro de ver. E aí, então, a gente tem o do videogame, o do decodificador e do que mais? E aí você pode usar para alguma coisa. Você vai conectar o seu notebook, Videogame. por exemplo. Sei lá, você tem um outro console, alguma outra coisa, entendeu? Você quer conectar um dongle também para ter outra experiência de interface. Uma coisa que eu já fiz, cheguei a fazer, por exemplo, eu tinha uma TV de um sistema operacional X e eu queria ver um conteúdo que era mais fácil de acessar pela Alexa. E eu tinha um Fire TV Stick ali, eu pluguei, foi ótimo. Ainda bem que tinha esse espaço a mais. Então, assim, as TVs normalmente estão vindo com 4. Você não necessariamente vai usar esses 4, mas é um número ok para você ter ali de entradas disponíveis. Agora, se vier com 2, talvez você tenha que fazer alguma opção. Em especial nas de 32 polegadas, né? Exatamente. Essas mais simples, eu acho que pelo menos 2. Se você vai comprar uma TV mais simples, pelo menos 2 entradinhas HDMI para você garantir uma usabilidade legal. Tá bom. Outro recurso, o Dolby Atmos e o DTS-X, que são protocolos de som. Se tiver, melhor, ou se não tiver, não compre? Assim, gente, se não tiver, não compre, eu acho muito complicado, porque existem esses 2 padrões, às vezes tem um, às vezes não tem outro, e enfim. A questão da TV é que a qualidade de som é uma coisa muito importante que a gente não se liga na hora de comprar. Aí depois vem aquela TV, som cavernoso. Não, e esses padrões são importantes, sim, para entregar uma qualidade boa. Você também pode prestar atenção na especificação de potência do som, que vai fazer uma diferença. Acho que uma TV normalmente tem 10 a 20 watts de potência, né? RMS, que é o padrão de potência de som, e consegue entregar um som legal, assim, uma sala não muito grande. Eu acho que isso é suficiente. Se você sentir necessidade, vai comprar uma TV Zona, quer fazer um sistema legal, procura uma soundbar, às vezes vale a pena e você consegue encontrar uns modelos aí com preço ok. Mas então, para quem está pensando em hoje migrar para uma Smart TV, tem uma de tubo, se aparecer lá na caixa da TV que está pensando em comprar Dolby Atmos, positivo, mas se não tiver também, a pessoa não vai morrer. Não precisa se desesperar, assim, muito provavelmente o som vai ser melhor, bem melhor. Eu diria que melhor com certeza, mas bem melhor que a sua TV de tubo, com certeza. Outro recurso que eu separei aqui, assistente de voz. Alexa, Google, né? Na Google TV. Siri. Vamos ver. É essencial? Essencial, acho que não. Não, né? Mas assim, você vai comprar uma TV agora e ela vai durar alguns anos. Muitos Hoje anos, em dia, né? nem todo mundo tem... muitos anos. Então, assim, você tem que pensar que daqui a 10 anos, mesmo que daqui a 5 anos você decida ter alguma coisa relacionada à casa conectada, daqui a 10 anos isso vai ser uma coisa comum. Entendeu? Então, assim, eu diria que é importante você ver se tem suporte a assistente de voz, porque não é só o assistente de voz em si, né? É o conceito de casa conectada como um todo. A gente falou da Siri aqui, não é tão comum no Brasil, né? O HomeKit da Apple, que é o padrão, isso é bem interessante, você consegue controlar luzes, você consegue controlar, enfim, um robô aspirador que você tiver na sala, ou enfim, diversos outros dispositivos. E é importante que exista essa conectividade entre a TV e o assistente. A Alexa eu acho que é o mais padrão hoje, e o Google Assistente também, né? O Google Assistente consegue entregar muitos dispositivos de casa conectada hoje em dia no Brasil. Então vale a pena você ficar de olho nisso, sim. Mas então, se a gente desmembrar em 2 possibilidades, uma é a TV funcionar com assistentes de voz, e aí você usar a Siri para ligar a TV. Isso é maneiro. Agora, a TV ter um assistente de voz integrada a ela, em um microfoninho no controle, aí não faz tanta diferença. Eu diria que, assim, o contrário. Você ligar a TV com um assistente de voz, hoje algumas TVs você consegue fazer isso, mas eu acho que é um luxo que você se dá. Talvez seja um luxo você conseguir integrar isso ao serviço e ligar pelo assistente. O legal seria você ter assistente... Na TV. Desculpa. Tomar uma aguinha? Tá bom. Cadê a tua água, homem? Tá bom. Desculpa, bateu a tosse. Você ter assistente integrado à TV vai facilitar bastante o uso desses dispositivos conectados, entendeu? Então você pode chegar para sua TV e falar, ok, Google, desliga a luz. E aí você vai desligar. Na hora de ver um filme, isso pode ser legal. Então, resumo da ópera. Se você tem uma assistente de voz na sua Smart TV, muito melhor. Esse é o recado que a gente quer dar. Outra possibilidade que eu também anotei aqui é do controle remoto, porque hoje em dia existem alguns sistemas que tem, por exemplo, o controle remoto com botãozinho daquele aplicativo de streaming. Algumas pessoas acham interessante, outras ficam assim, isso é desnecessário, é too much. Tem TV hoje em dia com
um sensor solar para nem precisar ficar recarregando a pilha. O que a gente pode dizer em relação ao controle remoto? Ou quanto mais básico, melhor, é isso aí, porque vai perder mesmo, vai sumir debaixo do sofá. O que dá pra gente falar sobre controle remoto? Então, eu diria que controle remoto hoje em dia a gente está acostumado com aquela ideia de controle que tem vários botões. Você não precisa mais de tantos botões. Então tem os mais simples. O Tássio citou agora dessa tecnologia que ele recarrega sozinho. É o controle da Samsung, das TVs mais top de linha hoje em dia. E é uma proposta bem legal. Eu acho que principais botões para você ter. É importante ter esse dos serviços de streaming, né? Netflix, Globoplay, Amazon Prime Video, Apple TV Plus, Disney Plus. É interessante isso. E também o botão para acionar o assistente de voz, se for o caso, se a TV tiver. Tá bom. Eu diria que é mais legal isso do que a TV em si, né? Porque tem aquela função sem mãos, eu esqueci o termo agora em inglês. Do quê? Você usou aquela hora. A função, você usa sem mãos, você consegue falar. A TV tem um microfone próprio na TV e fica ativado. Não precisa usar o controle. É interessante o controle que você seleciona ali na hora, você escolhe a hora que você quer que a TV te escute. Essa aí eu não conheço, essa tecnologia é muito avançada para os meus padrões. Ó, a gente já falou dos recursos e agora a pergunta que não quer calar. Vale a pena pegar uma TV 8K em 2022? O que você acha? Olha, gente, o 8K ainda é uma tecnologia que já chegou ao mercado, já está estabilizada. Mas é uma tecnologia que ainda vai ganhar muito com o tempo. Eu acho que hoje em dia o 4K ele tá fixo como assim, a tecnologia atual para se usar. Vai durar um bom tempo ainda. Já tem conteúdos em 4K muito interessantes e de diversas fontes. E o 8K ainda não tanto. O 8K você vai achar uma coisa ou outra em 8K para assistir. E dependendo do tamanho da TV, não vale a pena você ter. Se você tiver uma TV muito, por exemplo, 55 polegadas, 8K, não vai fazer diferença. Não vai fazer diferença. Você pode ter uma 4K de 55, uma 4K de 65. Aí, assim, a partir disso, eu acho que o 8K já oferece bastante. Se você quer uma TV maior, de 75 polegadas, você quer uma ótima qualidade de imagem e, enfim... Pessoas que, por exemplo, vão fazer um cinema em casa. Aí é outro nível também, né? Aí é outro nível. Aí você pode pensar em 8K. Ó, eu quero dar o meu depoimento. Eu tenho uma TV LCD velha, né? LCD, não vale mais a pena. Porém 4K. E hoje em dia, primeiro, a oferta de conteúdo em 4K, né? Precisa ter essa resolução. Essa oferta aumentou muito nos últimos anos. Tanto que hoje em dia eu até prefiro pagar o streaming naquele plano um pouco mais caro, mas para ter o conteúdo em 4K. Porque tem muita coisa. Hoje em dia, o próprio Globoplay tem uma série de produções, as novelas e tal. E, assim, pode parecer que não, mas você percebe a diferença. O Full HD já é incrível, o 4K, então, é outro nível de detalhe. O pessoal tem que usar maquiagem diferente, né, para fazer a captação e tal. Então, de forma resumida, o Yuri ele foi muito gentil aqui. De modo resumido, 8K? Não precisa. Mas 4K é o ideal. E lembrando que muitas TVs 4K fazem o upscaling. Sim, tem isso. Se você vai assistir... então, o upscaling basicamente é você subir a qualidade de imagem do conteúdo, que não é originalmente 4K, por exemplo, para ser exibido em 4K. Então, você tem um vídeo... sei lá, você vai assistir, vamos lá, na Copa do Mundo, você vai assistir uma transmissão. A transmissão, ela é em Full HD. Hoje eu acho que nessa Copa já vai ser em 4K ou até 8K. Vamos ver como é que vai ser aí mais pra frente. Mas 4K por base. Mas vamos supor que você vai assistir um jogo que é Full HD. A TV, ela vai subir a qualidade daquela exibição pra se enquadrar ao 4K. Então é por isso que uma TV 4K vai exibir um negócio Full HD e a imagem não vai ficar distorcida. Entendeu? Ela meio que compensa a inteligência artificial. Exatamente, ela compensa. E TVs mais recentes, TVs mais top de linha, vão fazer isso com uma qualidade muito maior. Então tem assim, essa possibilidade. Às vezes você, comprando uma 8K, você vai ter esse upscaling e vai ter uma qualidade incrível mesmo com conteúdo em 4K. Exatamente. Mas aí vai da realidade, inclusive, financeira de cada um. Exatamente. Olha só, tá chegando pergunta aqui pra gente na nossa live no TikTok. E... eu acabei não pegando o nome da pessoa. Desculpa, mas obrigado por nos inscrever, né? Ó, coraçãozinho pra você. É o seguinte, vale a pena comprar uma TV nova só para aumentar de 60 FPS para 120 FPS, tudo em 4K? FPS são os quadros por segundo, né? Foi o Gustavo que mandou essa pergunta. Obrigado, Gustavo. E assim... a gente não sabe qual é o uso, mas se for para game, né, já fica, muda de figura. Exatamente. Pensando em jogos,
Vale a pena, assim. É um aumento de qualidade, principalmente se você gosta de jogos de ação ou de esporte. Você precisa ter uma boa taxa de atualização ali para ter uma qualidade. Senão perde detalhe, né? Não consegue antecipar as coisas. Mas aí também vai muito de cada um, porque 60 Hz é uma taxa de atualização ok, padrão, que para 4K, por exemplo, é base, é padrão. Os jogos, um PS4 Pro, por exemplo, ele vai entregar o 4K a 60 Hz. Mas é que o Gustavo pergunta se vale a pena isso só para aumentar. Ele nem tá colocando outras questões. Só para aumentar. Realmente só se for para jogo, então, né? Assim, é uma coisa muito específica, só para aumentar. Se você tiver esse dinheiro pensando, pô, eu quero muito uma TV nova aqui, você vai pegar uma TV mais recente com essa taxa de atualização, aí tudo bem, aí vale a pena, principalmente para esse tipo de uso. Agora, eu acho que é importante você considerar outras tecnologias para você fazer uma justificativa legal para esse gasto, entendeu? Eu acho que só para essa especificação em si, diria que não. O Denis perguntou se uma TV 4K de 55 polegadas é uma boa, essa combinação. Ele até menciona também a marca LG, mas sem saber o modelo fica difícil de falar, né? Então, eu acho que o 4K 55 polegadas é o ideal, é o padrão de TV hoje em dia, eu diria que é esse. Então, é uma boa sim. E sendo da LG, você pode dar uma olhada assim, na linha dela e também em algumas outras especificações. Ela provavelmente vai vir com o sistema WebOS, que tem uma usabilidade bem legal. E a LG tem botado vários recursos de TVs top de linha em TVs intermediárias. Então, eu acho que vale a pena sim. Dá uma olhadinha no modelo, pode ser uma coisa um pouquinho inferior, mas eu acho que vai valer a pena, sim. É um tamanho padrão, 4K, 55 polegadas. Tá bom, a gente está já se encaminhando para o final, mas eu tenho mais uma pergunta aqui para fazer, que é sobre OLED e QLED. É o Gustavo. Ele tem uma Cristal 4K e quer dar um upgrade para uma OLED, que é LG, ou QLED, que é Samsung, para jogar games e ver séries. Qual escolher? Olha, então... Ó, toma batata, é sua, estou me retirando aqui do quadro. Então, gente, eu acho que depende de alguns fatores. Gosto pessoal, porque assim, você usa... você já tem uma Cristal HD da Samsung, ou seja, você está acostumado com esse sistema operacional, e aí tem a questão da qualidade de imagem e tudo mais que o OLED vai oferecer por muito mais. E você tem que considerar também o seu bolso. Você está disposto a gastar mais por uma TV OLED? Se você tiver, e se você tiver como, e estiver pensando, pô, eu estou disposto aqui a gastar esse dinheiro com uma TV de alta qualidade, a OLED vai valer muito a pena. Inclusive, a LG tem umas TVs recentes, né, se eu não me engano é CX eu testei recentemente. Mas enfim, a linha OLED recente da LG tem uma qualidade bem legal para jogos. Assim, a Samsung não fica para trás, tá? Mas eu tô falando que assim, eles focaram muito, né? Eles fizeram uma alta propaganda focando nisso. Eu cheguei a testar uma TV dessa linha e funcionou muito bem. Mas eu acho que vai depender muito de você mesmo, assim. Se você gosta muito do sistema operacional da Samsung, que também é bem legal, pode valer a pena você manter na mesma linha. Mas se você quiser fazer um upgrade de imagem e enfim, da experiência em si como um todo, a OLED vai ser uma opção interessante também. Depende muito de quanto você está disposto a gastar e quão disposto você está a aprender a usar uma coisa nova. E no caso de games e séries, aquela questão do preto absoluto, o OLED ganha de lavada das outras, né? Sai muito na frente, essa questão lá do contraste e tal. Ó, outra pergunta aqui do César. Ele pergunta: 4K ou Ultra Wide para trabalho, jogo e séries? Isso é TV ou é monitor? Então, Ultra Wide eu acho que entra na questão dos monitores. Acho que o Ultra Wide vai ser a tela um pouco maior, ela não vai ser o padrão. No caso, o 4K é a resolução, o Ultra Wide é o formato da tela. Exatamente. Para trabalhar, pode ser interessante. Por exemplo, você produz música, não sei, pode ser legal. Você bota duas telas divididas numa tela ultra-wide, isso pensando em monitor, né? Para jogar também pode ser interessante e tudo mais. Mas para TV mesmo, o padrão... o 16:9. 16:9. Até porque tu vai ter uma tela super esticada, deixa eu ver aqui, super esticada, e no fim o conteúdo não vai caber. Exatamente. E aí você vai ter que dar zoom, perde detalhe, aí o diretor fica bravo, liga lá pra fabricante da tela, vocês estão detonando o jeito como eu fiz o meu filme, coisa e tal. E aí, assim, pensando uma coisa que veio aqui à cabeça, tem uma tecnologia recente, um recurso, né, das TVs da Samsung, que tem o sistema Tizen, que é muito focado em jogos, que eles transformam, eles têm
tem uma game bar lá bem legal e tal, quando você ativa o jogo. E eles transformam a sua TV, que tem o padrão 16:9 normal, numa ultra wide. Eles dividem a tela, botam, né, faixas pretas e deixam ela ultra wide. Para jogo é muito legal. Isso é uma coisa bem interessante. Mas é um recurso dentro de uma TV que tem o padrão 16:9. Maravilha. Que eu acho que é isso, para TV é isso. Ó, a gente respondeu um monte de pergunta. Obrigado, Gustavo, Ellen, Denis, César. Deu para falar um monte de coisa. Acho que a gente cobriu tudo. Até, né? Olha a hora, 3 horas Bom já. tempo. Nossa, passou rápido. Então, para você que acompanhou a gente até agora, super obrigado pela audiência, por mandar a sua pergunta. Espero que tenha sido útil. Segue o perfil, né? Segue o perfil do Tech Tudo. Exatamente. Aqui no TikTok. Manda para os seus amigos, para todo mundo ficar sabendo dessa live. Depois eu acho que ela vai ficar aí disponível. E, Yuri, ó, um amigo meu recentemente contou que ele estava pesquisando Smart TV, só pra gente encerrar aqui. Estava pesquisando Smart TV e aí ele começou a ligar aqueles sistemas de comparação de preços e monitorou por, acho que foi 10 dias, uns 10 dias mais ou menos, uma diferença de R$ 1.400 entre o preço inicial que ele tinha visto e depois fazendo esse monitoramento de preço. Então, qualquer que seja a Smart TV, qualquer que seja o produto, vale a pena ficar também de olho nisso, na variação de preço, porque vira e mexe surge promoção, algumas nem são tão promoção assim, né? Mas a tecnologia está aí para ajudar a gente, então fiquem de olho nessa história. Eu sou o Tássio Veloso, editor do Tech Tudo, estou com o Yuri Hildebrand, editor do Tech Tudo também. Live sobre Smart TV, até uma próxima, né? Isso, até uma próxima. Já comenta aí sobre o que você gostaria que a gente falasse na nossa próxima live, quais dúvidas você tem. E foi nossa primeira live no TikTok. Passou o nervosismo? Passou, tô tranquilo. Com você é sempre muito bom. É isso aí. Gente, até a próxima. Tchau. Valeu.